Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, A Cura do Teu Corpo através da Cura da Tua Alma. Neste novo episódio eu trago alguém que me inspira tanto, mas tanto, e vocês já vão perceber porquê, e tenho o prazer e a honra de chamar minha amiga. E nós vamos partilhar, não só porque é uma partilha, porque nos conhecemos nesse contexto e continuamos nesse contexto de sair do nosso país, portanto, a imigração, e todas as aventuras e tudo aquilo que se coloca quando nós saímos do nosso país, da nossa zona de conforto, e uma nova cultura, e um novo idioma, e todos os desafios que se colocam a partir daí. Portanto, hoje tenho comigo Sandra Chagas. Olá, Sandra. Olá, Raquel. Como estás? Estou sempre bem. Podes-me tratar normalmente quando a gente se encontra uma ao outro, isto não é assim tão. Olá, Sandra, olá, Raquel, é outra coisa mais inclusiva. Não podemos perder a pose aqui. Não, podemos. Dentro daqueles limites que a gente já falámos, podemos. Exatamente. Olha, para quem não conhece, quem é que é a Sandra? Ok, a Sandra tem 43 anos, está imigrada em Londres vai fazer 10 anos, este ano, em setembro. E basicamente é isso, pronto. E desde que vim para Londres mudei muito como pessoa, mudei muito como vejo a minha vida. Cresci, como é óbvio, em Portugal, nasci em Portugal. E quando tinha, em 2012, então conheci uma pessoa com a qual já tínhamos uma vida, partilhávamos uma vida, partilhávamos uma casa e pronto, e essa pessoa quis tentar vir para Londres e pronto, Nós já vamos à história. pronto, Nós já vamos basicamente essa André é essa pessoa. Eu acrescentava aí mais algumas coisas da tua Eu estou um bocado personalidade. nervosa, tu sabes que eu não sou Não nada, tens, mas eu isto, estou tipo, nervosa. isto é só uma. Pois que, tipo, eu acrescentava tanta coisa aí, meu. Eu acho que é mais fácil nós classificarmos o outro que nós nos classificarmos a nós mesmos. Eu não gosto muito e não sei muito como falar de mim às vezes. Pronto, a conversa vai fluir e eu vou-me abrir um bocadinho mais, mas estar a dizer que a Sandra é isto, a Sandra é aquilo, pronto, mas as pessoas, ao final as pessoas vão saber realmente quem a Sandra é e como eu vejo a Sandra vida, é super aparvalhada, portanto vocês vão perceber aqui durante o podcast que por isso é que nós nos conectamos tão bem, porque nós as duas juntas é parvoíce na hora. És uma pessoa super bem disposta, super divertida, com uma garra e com uma perseverança e uma persistência que eu tipo admiro e tiro completamente o meu chapéu e as pessoas já vão perceber de quem é que eu estou a falar. Mas vamos ao início. Como é que foi a Sandra criança, bebé criança? Como é que foste? Quando é que cresceste? Onde é que nasceste? Como é que foi? Eu nasci em Porto Alegre, pronto, no Alentejo. Entretanto mudei-me para Lisboa, mais concretamente em Cascais, entre Cascais e Sintra, quando tinha os meus 5, 6 anos à volta disso. Em Cascais andei no Colégio de Freiras, sempre fui muito irrequieta, desde aí que as freiras queixavam-se. Pronto, eu sempre tive assim umas ideias um bocado mirabolantes, e quando as pessoas me conhecem eu digo andei no Colégio de Freiras, olham para mim tipo o quê? Entretanto mudei-me para a zona de Sintra, onde vivi até pronto, sair de casa, mudar-me com o meu companheiro. Entretanto a Sandra em criança sempre fui muito irrequieta. Os meus pais na altura levaram. Sou filha única, não tenho irmãos, infelizmente não tenho, gostava de ter. Poderia ter, mas não aconteceu. E agora perdi-me aqui um bocado. Estavas a falar que eras crianças, uma criança irrequieta. Sempre fui muito irrequieta e lembro-me que vários professores que tive ao longo da minha
Já sabes que eu erro raro falar português, porque eu vou travar aqui a rolar um bocado às vezes o Sem português a tentar me stress, expressar. sem stress. Há E 10 tive anos vários atrás, há 10 anos atrás nós tínhamos um sério problema era em falar em inglês, Exatamente, portanto... agora é um bocado ao contrário, às vezes é Yeah. mais falar realmente em português e tentar raciocinar em português, que é o que me faz um bocado de confusão agora. E tive vários professores que diziam aos meus pais que tinham que levar ao médico para ver um psicólogo, porque muitas vezes pensavam que eu era hiperativa, porque eu não parava. Eu sempre fui, mesmo em casa, a minha mãe ia cozinhar, eu pegava no banquinho, metia-me ao lado. Isto é a minha mãe que me conta, né? Metia-me ao lado da minha mãe no fogão, cada coisa que a minha mãe metia na panela. O que é isso? Isso é para quê? Mas eu ainda hoje sou assim, eu sou muito assim, eu tenho que Fazer entender muitas as coisas na questões. minha cabeça. Exatamente. E a minha mãe chegava a uma altura, Sandra, por amor de Deus, tu vai-te embora daqui, que eu já não posso ouvir. Pronto. E eu sempre fui muito assim, mas muito metida no meu canto. Eu sempre fui um bocado, sempre fui uma criança diferente e considero-me uma Sentias-te pessoa um bocado, diferente, é isso? sempre me senti um bocado diferente, tipo, como a gente diz aqui, um bocado a freak, pronto, Uhum. a freak, podemos dizer assim. E depois, como é que foi a tua adolescência? Em termos, a transição entre a Sandra criança e a Sandra adolescente, o que é que aconteceu aí? Como é que foi? É assim, os meus pais, quando eu me tornei os meus 12 anos, os meus pais divorciaram-se. E isso aí tornou-me um bocado, fez-me ver o mundo Foi de uma pacífico? maneira diferente. Não muito, porque eu via a minha mãe, o meu pai simplesmente saiu de casa, esqueceu-se um bocado que eu costumo dizer que eu era sangue do sangue dele e carne da carne dele, e foi muito complicado ver a minha mãe. Minha mãe na altura tinha 31 anos, acho eu, se não estou em erro, chorar, completamente perdida, e eu via-me, eu com 12 anos, sentada com a minha mãe, mais ou menos a dar conselhos à minha mãe, pronto. E, e sempre fui, desde os meus 12 anos, sempre fui eu e a minha mãe, literalmente. Sempre fui eu e a minha mãe. Até ao ponto que a Sandra, quando eu tornei 16 anos, a minha mãe queria que eu fosse para a faculdade e que continuasse a estudar, e eu disse, não, a minha mãe precisa de suporte, precisa de ajuda para pagar, pronto, para nos dar a comer, para pagar a água, a luz e o gás, porque a realidade é, eu lembro-me hoje, várias vezes, de eu estar a comer um bife e a minha mãe estar a comer sopa, e a minha mãe comia sopa todos os dias, eu na altura que eu fazia um bocado de confusão, mas porquê que ela come sopa e não compra um bife para ela? E eu, pronto, desde os 12 até os 16 anos, tu começas a ver que há alguma coisa que não bate certo. Então, quando eu que tornei os 16 anos, desculpa, o meu português é um Não, bocado. dá para perceber, sem stress. Pensei, não, eu vou trabalhar. Na altura, eu sempre fui uma gaja muito, vou à luta, vou à procura, vou fazer. E quando meto uma coisa na cabeça do queijo, esmurra até dizer chega e digam que disserem que não vais conseguir, eu vou provar que consigo. E eu meti na minha cabeça, vou trabalhar, vou trabalhar. Então, Sempre na foi altura, assim? Ou achas que o facto dos teus pais se terem separado e tu teres ficado literalmente sozinha com a tua mãe fez com que tu te tornasses essa fez-me pessoa fez-me ser mais forte, mais, no fundo, perseverante, positiva e para a vida e ir vou atrás? fazer e não ter muito medo do desconhecido. Aliás, pelo contrário, eu sou uma pessoa que, Sandra, tu não sabes o que é que está atrás daquela porta. Queres Vai lá ir? e abre. Bora lá, bora. Estamos a perder tempo a falar para quê? Bora abrir a porta. Eu sou um bocado assim. Sempre fui e agora ainda estou pior do que era. A idade só aprimora. Só, eu cada vez estou pior. Desde antes eu pensava e como tinha um bocado de vergonha não dizia, agora quer lá saber, estou-me a borrifar. Eu digo o que tenho a dizer, às vezes falo mais e depois penso, oh porra, Ups. eu não devia ter dito aquilo, mas agora já disse, olha, desculpa, agora já é tarde, já disse, pronto. Eu cada vez que falamos de outra coisa diferente, perco um bocado aqui o fio à meada. Fui Estavas trabalhar para a Bershka, a tua soube mãe que queria que tu estavam fosses estudar e tu disseste e não, eu eu, vou não. trabalhar. Então a minha mãe nem soube, eu naquele dia desapareci, eu na altura já tinha um namorado, que era o Isso foi o quê? Pedro, 16 anos? tinha 16 anos na altura. E eu vi que foi quando o Colombo abriu a Bershka era uma loja enorme na altura, e eu ouvi que precisavam de pessoal. Então lá fui eu, com o meu namoradito, para a entrevista em grupo. Oh, amiga, desde a entrevista nunca mais saí da Bershka. A única coisa que nos pediram veio uma senhora toda estressada, cá acima, ao armazém, e disse, precisamos de pessoal para começar a trabalhar já, aquilo está horrível lá embaixo, quem é que pode ficar? Eu disse logo, eu posso! E depois, mas quantos anos é que tu tens? 16. Então tens autorização da tua mãe. Não há problema nenhum, parei que eu telefone à minha mãe. Oh, mãe, é só para te avisar que eu vou começar aqui a trabalhar. Podes dizer à senhora que eu posso, faz favor, vou passar o telefone a ela. Eu não lhe dei hipótese de mais nada à minha mãe. E a minha mãe diz, o quê? Diz que sim. É a única coisa que diz é que sim, mais nada. Entretanto,
Daí, passado o quê? Ficaste full-time ou era só umas horas? Fiquei full-time. Ok, portanto já não estavas a estudar mais? Não, parei completamente de estudar. Entretanto, desde aí, passado possivelmente uns 6 meses, o braço direito da manager saiu e eu fui então convidada para ser esse braço direito. Na altura devia ter já aí os meus 17, possivelmente, porque eu estava quase a fazer 17 anos na altura. Então vejo-me com 17 anos, com uma loja enorme, que toda a gente deve conhecer, a Bershka no Colombo, sim, ainda está aberto, acho que sim. E vejo-me com 16 anos, com uma loja enorme, a ter que fazer inventários, a ter que fazer encomendas, a ter que falar espanhol ao telefone, que era coisa que eu, quando os espanhóis telefonavam, eu... O que é que ele está a dizer? Não percebo nada, não percebo nada. Mas pronto, eu sempre desenrasquei, lá desenrascava, pronto. Não tinha outra opção, não estava lá a outra para falar ao telefone. Então tinha que ser a Sandra, não é? Eu bem que eu abria os olhos e bugalhava e dizia, olha, Nossa Senhora, que eu não percebo nada. Mas pronto, a coisa lá se deu e mantive-me aí, eu acho que estive aí 3 anos, não estou em erro, a trabalhar. Entretanto, comecei a ficar farta daquilo, porque eu gosto muito de espaço e de ar. E então, entretanto, tirei a carta de condução. E o que é que a Sandra decidiu fazer? Ok, então já que tenho a carta de condução, porque não trabalhar com marketing? Vendas na mesma, mas ando carro de um lado para o outro a conduzir. Então fui trabalhar para uma empresa de produtos biológicos. Tive aí também há coisa de 3 anos. Entretanto saí daí, mas como gostava tanto da área, acabei por voltar. Não, estou a mentir. Entretanto fiquei cansada de andar na rua. Foi isso, 3 anos que andei a conduzir. Eu pensei, não, isto se calhar é um bocado perigoso, posso ter acidentes. Pensei, não, vou voltar outra vez para o retail, aqui diz retail, eu já não sei. Sim, sei. retail é em Portugal. Fui trabalhar para a Natura, sim. Pronto, como manager, era responsável lá. Tive aí também, o meu limite é 3 anos. Estive aí à volta de 3 anos também, entretanto saí, então foi quando voltei outra vez para o marketing, estive a trabalhar a vender sapatos ortopédicos, trabalhava só com farmácias também. Já estamos em que fase da tua vida? A Sandra aí tem quantos anos? Aqui já tinha 20... Mentira, aqui já tinha à volta de 28, 30 anos já, mais ou menos. Ok. Trabalhei aí 6 anos nessa empresa. Ao fim desses 6 anos, entretanto, no meio disso tudo, conheci o meu ex-marido, que foi o motivo porque eu vim para cá. E nessa altura, entretanto, saí da Plandite e fui trabalhar para a Marmedza, que é no Parque das Nações, e era administrativa lá, tratava tudo, desde encomendar o papel higiênico, ou marcar reuniões, marcar voos, tratava de tudo. Contabilidade, fazia um bocado tudo lá. E vou-te ser sincera, nessa altura estava a fazer uma coisa que gostava, tinha um ordenado muito bom, tinha horas de trabalho fantásticas. Eu sempre fui muito viciada em ginásio, até porque o meu ex-marido era personal trainer e dava aulas de pump, de cycle e, como tu sabes, de RPM. Eu vivia a minha melhor vida foi vivida nessa altura, porque eu trabalhava no edifício, andava para aí o quê? 10 minutos a pé estava no ginásio. Aquilo era o trabalho e o ginásio o ginásio era mais a minha casa que realmente a minha casa. Isto tudo até, pronto, acabar, entretanto, por voltar para Londres. A minha vinda para Londres... Então, espera aí, vou-te só parar aqui um bocadinho. O teu marido, na altura, é que quis vir para Londres, certo? Exatamente, nós já morávamos juntos. Como é que era? Portanto, tu não falavas inglês? O meu inglês era um bocado... Portanto, zero. Sim, tipo, isto aqui comparando o meu inglês quando eu fui para Londres, e pronto, aí vamos ver que as nossas histórias se cruzam, porque tu não falavas inglês, eu também não falava inglês. Como é que foi a ideia quando o teu ex-marido na altura te apresentou a ideia de vou para Londres? Como é que tu te sentiste, tipo, epá, vamos? Foi naquela tipo, vamos? Ou ficaste assim com medo, reticente? Como é que foi? É assim, o meu único receio sempre foi o que acabou por acontecer, foi conhecendo a pessoa em questão, eu sempre quis que ele tivesse a certeza que ele ia conseguir ser feliz aqui, adaptar-se a isto. A outra coisa que vai à minha cabeça é eu vou estar longe de toda a gente, vou estar longe da minha mãe, longe da minha família, num país diferente, mas no fundo foi uma coisa, como eu digo, eu gosto de desafios e eu sei que me adapto, eu adapto-me a qualquer coisa, eu adapto-me facilmente. O meu problema era mais ele. Portanto, a tua insegurança era vinda porque tu achavas que ele também não estava seguro naquilo que ele queria. Exatamente, Okay. não era o por mim, okay. era por ele, e o que eu pensei foi,
Porque não? É um desafio, bora. Se não Ok. der certo, voltamos. Eu sou muito assim, não dá certo, Ok. voltas atrás, ou experimenta-se outra coisa. Então, e depois, como é que foi? Ele foi primeiro e tu foste depois? Foram os dois ao mesmo tempo? Como é que foi Não, o ele veio processo? para cá, ele veio primeiro. Portanto, veio para cá, estamos a falar, ele foi para Para Londres? aqui, para Londres, sim. Eu Sim. quando digo para cá é que pronto, é Londres. Pois, tu estás em Ah, Londres, sim. pois, as pessoas não sabem. Ela cá onde? Está cá onde? Pronto, ela está em Ah, Londres, a Raquel é, está em Doha, no exatamente. Catar. Na Sherman Road, número 20, é onde eu estou. É melhor não dizer a tua morada, que ainda te vão Não, eu bater só à disse um porta. bocadinho, ninguém sabe nada. Há muita Sherman Road, sim, muitos Ah, número ok. 20. E então ele veio primeiro, ele teve cá 6 meses. E Portanto, eu isto é então em disse, ok, 2012. 2012. Pronto, foi. Neste caso deve ter começado tudo em 2011. Ele veio, teve 6 meses aqui. Entretanto, o que nós fizemos foi... eu nunca me quis casar, nunca, foi coisa que nunca fez parte dos meus sonhos, foi casar, foi ter filhos. Eu adoro crianças, tenho uma conexão incrível de crianças, e tu sabes, tu me conheces, é crianças e animais. Mas nunca quis ter filhos, foi uma coisa que nunca... Nunca sentiste? É outra conversa que nós podemos ter em Sim. relação ao ser humano, Mas que tu olha, sabes a minha opinião. super interessante, sim. Pronto, Mas pronto, acho que isso fica para outro podcast. exato, há animais que têm mais valores do que seres humanos. Pronto, é a realidade. Sim. Mas pronto, então ele veio 6 meses, quando tivemos a certeza que pronto, que eu gostava, Ele que estava depois, ok. estável. O que decidi fazer foi casámos, pronto, para eu ter um bocado mais de segurança, visto que vínhamos para um país que eu não conhecia ninguém. Ele, pronto, ele no fundo estava cá Espera 6 aí, meses, já deixa-me só conhecia. perceber uma coisa. Vocês casaram também. Isto é muito parecido com a minha história. No Vocês casaram, fundo, vocês foi. casaram porque iam para Londres? No fundo foi. Porque era uma segurança, amiga, era uma segurança. Eu às vezes até dizia no gozo, Ah, mesmo que tu te queiras ver livre de mim, não podes, porque eu sou a tua mulher. Pronto, e às vezes eu até costumava gozar com ok. isso. E foi um dos motivos Interessante. As nossas histórias que cruzam-se em muita são coisa. um bocado, são um bocado. E nós, pronto, nós sabemos mais ou menos a história de vida uma da outra, mas há coisas que são mais, pronto, Sim, que não há sabemos ao pormenores detalhe. que, tipo, eu sabia que vocês tinham casado, mas não sabia que a razão, uma das razões principais tinha sido vamos para um país diferente, Foi, então faz sentido nós estarmos casados. foi um bocado por aí. E pronto, e Ele lá a veio no Sandra início veio. de 2012 e depois tu foste em setembro de 2012. Eu fui em setembro de 2012, sim. Por Ok. isso ele deve ter vindo para cá, pronto, por volta de janeiro, possivelmente, sim. Neste No tempo tu inverno, foi na altura. visitaste Londres ou não? Não tinhas contacto nenhum? Nós viemos a Londres uma vez, foi na altura do Natal, e eu adorei Londres, muito sinceramente adorei Londres, eu gostei de Londres, identifiquei muito com Londres, com as pessoas, a mentalidade do inglês é completamente diferente da mentalidade do português. O português é muito de mostrar, eu Nós sou, já tenho lá vamos a essa dinheiro, parte também. pronto. É a mentalidade que me atraiu bastante. Bom, e o país em si é bonito. Eu estou aqui sentada e estou a ver o verde, estou a ver Os as parques. plantas. Em minha casa é em Mem Martins. Eu estou sentada e estou a ver o prédio do vizinho do lado está a comer bananas sentada à mesa, por exemplo. Epá, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pronto, isto é o meu outro lado a começar a sair. Mas basicamente foi isso. Então, Essa- tu foste em setembro e qual é que era o plano na altura? Era tu arranjares um trabalho numa coisa qualquer? Qual é que era o vosso plano? O meu plano na altura, a minha ideia era, eu tenho que aprender inglês o mais depressa possível. É assim, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou muito expressiva. E estar no meio de pessoa, viver num país que eu não conseguia falar e não conseguia expressar, aquilo era frustrante, era uma frustração muito grande para mim. E então o que eu pensei foi, aliás, eu disse logo a ele, eu vou para lá, mas eu quero estar uma semana sem trabalhar para não me adaptar. A segunda semana eu tenho que estar a trabalhar, porque senão eu vou ficar maluca em casa. E mais isso, que eu tinha que aprender a língua. Para aprender a língua tinha que ver pessoas, tinha Conviver que com falar. pessoas. Sim. Tinha que ser tipo, vá, bora e desemporra-te para aí. Aprende a língua de como tu quiseres, mas aprende e fala. Ele tinha um amigo que trabalhava com... Era um bocado desde pintar as casas, arranjar as casas, limpar também, incluía tudo, um bocadinho de tudo. Pintar paredes, rebocar qualquer coisa que tivesse que ser, arranjar janelas, fosse o que fosse. Mais ou menos restauração de uma Sim, casa? restauração, e também precisava depois da pessoa para limpar a casa, como é Sim. óbvio. E então, pronto, foi isso. Na Foi minha isso que tu andaste a fazer. segunda semana a Sandrinha lá foi. Explica um bocadinho o que é que, mas com pormenor,
porque isto foi das coisas que mais me impressionou Queres a em história da ti. casa de banho? Da Epá, casa de banho, da conta mesmo tudo, tipo, o que é que tu realmente andaste a fazer? Portanto, estamos a falar de alguém que vai para um país novo, que não sabe falar a língua e que começou e estava num cargo, atenção, alguém que estava em Portugal com um bom cargo, com um bom salário e que se sujeita a ir para um sítio diferente a fazer o quê? Então, pronto, o que eu basicamente foi uma semana de trabalho que me deram. Aqui ganha-se muito bem a fazer essas coisas, primeiro que tudo. Eu fiz 600 libras, isto há 10 anos atrás, numa semana de trabalho numa casa. Isso é bom dinheiro. Eu andei desde a pintar paredes, eu lembro que as paredes eram, os tetos, desculpa, as paredes e os tetos, mas os tetos eram muito altos, então eu tinha que andar com aquelas Os extensões, rolos. e eu lembro ao fim aliás, o meu primeiro dia, no segundo dia, quando tive que ir para lá, os meus braços doíam, meus ombros doíam tanto, eu estava desesperada, mas eu pensei, eu não posso, eu tenho que ter isto arranjado numa semana. E tu falavas com alguém ou estavas sozinha? Não, isso foi uma das coisas que depois que eu comecei a pensar, porque eu passava, ele ia lá, dizia-me o que é que eu tinha que fazer, eu às vezes quando não percebia, ligava ao meu marido, ele dizia ao meu marido, e o meu marido dizia-me o que é que era para fazer, mas eu passava a maior parte do meu dia sozinha, às vezes lá aparecia o eletricista, depois falava e olhava para ele, o que é que este gajo está a dizer, que eu não percebo nada, então lá ligava para o meu marido, olha, liga ao outro, está aqui não sei quem, eu não percebo nada do que ele está a dizer, está a olhar para mim, fala e não se cala e eu não percebo nada. E pronto, eu comecei a pensar, assim, eu não vou aprender inglês, porque depois ainda por cima eles falavam de janelas e de colas e de chão. Coisas muito técnicas em termos de inglês. Exatamente, Muito... e plus, não era aquilo que eu queria aprender, não era? Eu queria aprender coisas normais. E o que é que andaste mais a fazer, Sandra? Tive uma luta com o fogão, para limpar aquele fogão. Essa foi a primeira, que até com facas andei a raspar aquela porcaria toda. E depois tive a história da minha vida, que foi uma sanita que tinha crostas amarelas no fundo da sanita. Que aquilo foi uma guerra. Eu meti desde tudo o que vocês possam imaginar, desde deixar lexívia, meter Coca-Cola, meter vinagre, até meter umas luvas e meter as minhas mãos lá dentro com uma faca para tirar aquilo. A crosta eu não sei de maneira nenhuma. E então o senhor dizia-me assim: Sandra, não te preocupes, a gente mete uma sanita nova. Mas a Sandra sempre casmurra, não é? Não, eu vou tirar aquilo vai ficar a brilhar. E pronto, e lá ficou a brilhar, mas foi uma luta, eu e a Sanita, aquilo foi uma guerra pegada, as duas. Portanto, literalmente andaste a fazer trabalho de merda durante uma De semana merda. ou mais tempo? Não, mais tempo. Eu ainda andei lá, ainda limpei umas quantas casas. Entretanto, como as pessoas diziam sempre que estavam muito contentes com a limpeza da casa, eu facilmente, eu em 4 horas fazia 50 libras. Ia lá, limpava as casas e pronto, fazia 50 libras. Andei a fazer isso durante um tempo. Epá, não sei, Mais ou menos mais de um mês, 2 meses? possivelmente 2 meses, 2, 3 meses. Entretanto, cheguei à conclusão, epá, eu tenho que ir trabalhar para outro sítio, um sítio que eu veja pessoas. Então decidi, fiz uma inscrição online para ir trabalhar para a Sports Direct. Que é uma loja de vocês desporto, têm, tipo a Sport vocês Zone. têm em Portugal, exatamente. Sim, também é verdade, há em Eles têm Portugal, agora em mas é tipo Portugal. a Sport Zone, sim. Exatamente, pronto. Então foi a pior decisão da vida da Sandra, mas pronto, a Sandra lá foi chamada. Entretanto, comecei a ir para lá, pronto, a part-time, quando eles precisavam chamavam, não tinha assim grandes dias fixos, e andava a fazer isso e continuava a limpar casas quando aparecia, ou pintar, ou o que houvesse para fazer. Mas não achaste na loja que isso te ajudou em termos de falar com pessoas, que isso te envolveu? Ajudou-me, e isso era o que eu queria. Foi a pior decisão no sentido de que eu não recomendo a ninguém trabalhar para aquela loja. É uma confusão, é uma desorganização, é uma bagunça. Mas para o que eu queria, serviu. Pronto, o principal objetivo que era de falar com pessoas, desenvolveres o teu inglês. Exato, e aqui quando estamos a falar de base em inglês, e eu enquadro-me exatamente como tu estavas na altura, a gente não conseguia sequer ter uma conversa com alguém, a gente se calhar conseguia perceber hi, how are you? E nós conseguimos responder good, ok, thank you, how old are you? Era basicamente o básico do básico, portanto uma conversa... Tipo... Não acontecia de maneira nenhuma. Eu tive uma vez uma senhora, eu já não lembro o que é que ela queria, mas ela começou a galopar à minha frente e eu olhar para ela, mas ela quer o quê? Um cavalo? Eu não estou a perceber nada do que ela quer. Começou estas situações que uma pessoa fica, até que eu disse, olha, desculpa lá, come here, help me. Pronto, mas isto foi onde eu comecei finalmente, pronto, porque ninguém falava português.
E era isto que eu queria. Eu tive que me mandar e pá, olha, seja o que Deus quiser. Entretanto, houve uma hipótese de ir trabalhar para aqui o David Lloyd é um ginásio muito grande. Deixa-me só parar-te aí, porque eu vou-te dizer onde é que as nossas vidas se cruzam. Portanto, eu não conheço a Sandra até então, e estamos em dezembro de 2012, e eu tinha sempre foi um sonho meu sair de Portugal, aprender inglês. Eu não falava inglês, eu queria muito desenvolver-me enquanto profissional, e eu na altura também não estava muito feliz no meu trabalho, e lembro-me de ter comentado lá com um colega meu do trabalho, e já há muito tempo que eu dizia, eu quero ser Portugal, eu quero ir aprender inglês. Eu sabia que tinha que ser um país que falasse inglês. Não tinha na cabeça, eu quero ir para ali, mas eu queria um país que falasse inglês e queria muito ser Portugal. E eu falei, durante tempo, meses, eu andei a mandar isto para o universo. E eu comentei isto lá no ginásio onde eu trabalhava, e esse colega disse assim: Olha, tenho um amigo meu que está em Londres e eu sei que o ginásio dele está à procura de personal trainers para o ginásio dele. E foi aí que o marido da Sandra, na altura, eu entrei em contato com ele passou-me o contacto, nós fizemos um Skype na altura. Ele até tentou falar comigo em inglês, mas falámos mais em português que em inglês, que obviamente eu não falava inglês coisa nenhuma. Eu só queria tentar perceber o meu nível de inglês, mas eu não sei se ele percebeu que eu falava nada de inglês. A verdade é que ele passou o meu currículo ao manager dele, e estamos em janeiro de 2013. Eu na altura ainda não conhecia a Sandra, portanto só tinha falado ainda com o ex-marido da Sandra. E depois que vocês os dois na altura foram tipo anjinhos na terra, porque disseram-me assim: Olha, se quiseres vens à entrevista. Entretanto eu fui chamada para a entrevista e tipo eu não conheço nada, fui sozinha. Isto foi no início de janeiro, presumo que foi no início de janeiro de 2013. Tipo, fui sozinha, sem falar inglês, sem nada. Lembro-me de chegar ao aeroporto e tinha o contacto do teu ex-marido, mas não conseguia ligar. Aparece outro anjo que falava português e ligou para ele, e entretanto. E foi aí que nos conhecemos, e tipo, foi assim uma energia brutal. Tínhamos que nos conhecer, tinha que ser. Isto foi em janeiro de 2013, eu fui à entrevista. Obviamente não fiquei, porque não falava poça nenhuma de inglês. Eram 15 pessoas. Em português, faz favor, que eu não falo inglês. Era uma entrevista que eu nunca tive, que era um grupo de pessoas, não era uma entrevista one-to-one, portanto, um para um, era um grupo, e que dividiram-nos e que nós tínhamos que fazer umas tarefas. Eu não percebi nada. A única coisa que eu percebi foi no final da reunião, que o rapazinho veio ter comigo, que era o manager, disse assim: I'm sorry, but your English is not good enough. Portanto, basicamente o que ele diz assim: gostamos do teu currículo, mas o teu inglês não é bom o suficiente. E obviamente eu tinha consciência disso, assim, olha, muito obrigada. E eu tomei a decisão: ok, o que é que eu vou fazer? E vocês na altura foram também tipo impecáveis comigo, disseram: olha, se tu quiseres, vens para cá, ficas um início connosco e pronto, depois tens a tua vida. E tipo, senti uma oportunidade, pensei assim, não, eu vou. A única forma, e na altura já estava a ter aulas de inglês e não sei o que, eu pensei assim, a forma de aprender inglês é estar no país. Não vale a pena. Tires os cursos de tirar, esquece, ninguém não. Não é a mesma coisa, pode-te ajudar, não é dizer que não ajuda, mas não é, porque acabamos as aulas, estamos a falar português. Então eu voltei para Portugal, tive um mês a trabalhar, pensei, vou juntar o máximo dinheiro que eu conseguir, porque eu vou precisar começar tudo do zero, e sei que não vou arranjar, não fui com nada, não tinha trabalho, a única coisa que eu tinha era um sítio para ficar, obviamente com tempo limitado, porque também não ia ficar lá a vida toda. Podias lá ficar em casa como filha, não é? Pois, vocês já tinham na altura uma pipoca, então não precisavam de outra pipoca. Ainda me lembro dela andar aqui a brincar com os meus brincos, assim, eu dormi no chão. E perdeste um brinco à pala dela, acho eu. Sim, ela andar-me aqui a brincar. E foi assim, depois eu voltei em março, 7 de março de 2013, fiquei com vocês uma semana. Eu não lembro, tu tens as datas todas. Eu lembro-me. Eu sei que São tu coisas tiveste que connosco há algum sabes? tempo. Porque a casa era muito grande, na altura. Não, era uma casinha pequenina, era tipo um estúdio, fiquei no sofá, mas tipo brutal, com a gatinha lá ao lado, sempre a coisar-me assim as orelhas. E eu lembro-me de ter ficado lá uma semana, e o meu principal objetivo é: eu tenho que arranjar um trabalho, seja o que for. Eu mandei currículos para todo lado, fui a restaurantes, fui a todo lado, mas eu queria um sítio onde eu pudesse falar inglês. Fui a supermercados, portanto não podia ser um sítio que eu não tivesse contato com pessoas. Não sei como é que eu
me desenrasquei com ir a bancos e seguranças sociais. Perguntas-me hoje como é que eu lá fui, Tu não te como é, lembras? como é que eu me dei conta de ir nas linhas de metro e do comboio, que aquilo são 500 mil em Londres, ir ao banco e falar com pessoas que eu não falava ponta de um corno. Não faço ideia. É aquela luzinha que lá está em cima. E depois E foi te quando ilumina arranjei mesmo. também trabalho num restaurante. Estive a trabalhar num restaurante, a fazer trabalho de caca também. Não só a servir pessoas, como também a limpar casas de banho e restaurantes, que aquele restaurante em Portugal, se a Azai fosse lá, meu santo Deus, que aquilo nem estava aberto. Mas durante 3 meses foi isso que fez com que eu falasse com pessoas, que eu me desenvolvesse, assim, pelo menos ganhasse confiança de ok, já estou a perceber mais ou menos o que é que ele me quer dizer, consigo ter algum discurso de tipo, percebes? Tipo, a base. Eu não falava inglês porra nenhuma, depois, Mas já 3 meses tens um depois. bocado uma noção e já te sentes mais à vontade. Yeah. Yeah. E depois eu lembro perfeitamente, acho que foi essa sensação eu nunca vou esquecer. Quando eu aluguei a casa, arranjei o sítio, depois saí de vossa casa. Eu penso que tive uma semana convosco. E depois fui para uma casa que era o senhorio e era eu, com quartos separados. E tipo, vocês deixaram-me lá, eu não sei se tu te lembras disto. Lembras-te em Era um Pênis? colchão no chão, não era? Era um colchão no chão. Yeah, acho O que meu sim. quarto era um Ao colchão pé no chão. da estação. Sim, em Pênis. E vocês deixaram-me lá e a tua Que- sensação foi assim: o que é que foi, Raquel? Tipo, estás bem? E eu só pensei assim: estou. A minha sensação foi: Mónica, eu agora estou sozinha, meu. Estou completamente sozinha. Porque, apesar de tudo, vocês, pronto, era aquela coisa. Tipo, naquele momento Era a eu pensei: segurança? eu estou completamente sozinha. Na altura, eu acho que, eu não me lembro, acho que ainda não tinha trabalho, eu tinha dinheiro suficiente para pagar renda e pagava, o pagamento era semanal, eu acho que tinha dinheiro suficiente para um mês, já não me lembro bem. Tipo assim, eu estou sozinha e não tenho trabalho e tenho dinheiro limitado, tipo, eu não falo inglês, meu, estou lixada. Foi mesmo aquela cena do uff. Eu aí tive sorte, porque até eu, pronto, financeiramente estar estável, nesse aspecto, o meu ex-marido foi impecável. Ele é que, pronto, pagava tudo, porque eu não, eu não podia, Vocês né? eram casados, é diferente, vocês foram como casal, não foram como eu fui sozinha, é Exatamente. diferente. Então, Vago, voltamos à tua história. Isto foi quando as nossas vidas se cruzaram. Entretanto, nós tivemos uns quantos meses sem nos vermos. Foi. Portanto, eu tive 3 meses a trabalhar nesse restaurante. Eu não sei se durante esse tempo nós realmente tivemos muito contacto, acho que só trocávamos olá, tudo bem? Possivelmente mensagens Sim, e mas alguma assim, coisa que tu precisasses mais urgente. Eu lembro que fui sim. lá umas quantas vezes, mas Mas vimos muito, muito pouco. muito E pouco. depois tu, entretanto já arranjaste trabalho no David Lloyd. Eu, entretanto, comecei a trabalhar no bar do David Lloyd Isto foi mais ou menos e... quando? Epá, sei lá, já, eu não me lembro muito Quando bem. eu fui para lá, tu já lá estavas. Eu, quando foste para Lei, já estava a trabalhar no bar, já. Isto Já estava enquadrando lá a trabalhar. novamente, o David Lloyd é uma cadeia de ginásio enorme, é um ginásio enorme, tem piscinas, aulas de grupo, curto de ténis, restaurante, É um dos ginásios mais caros e mais postos pronto, daqui em sim, e Londres. foi o Toda a gente conhece o ginásio David onde eu Lloyd. fiz a minha primeira entrevista e eu amei aquele ginásio e disse assim, quando eu saí da entrevista, um dia eu vou trabalhar aqui. E tiveste, te lembro deste uma fotografia até no Facebook, já com o A minha uniforme farda. deles, à noite, na rua. Tu meteste uma fotografia no Facebook toda contente que eles Eu aceitaram. nunca mais me vou esquecer e acho que foi das sensações, ainda até hoje eu penso naquilo e o feeling foi a conquista maior que eu já tive em termos profissionais, porque eu fui a tanta entrevista e ouvi sempre a mesma coisa: o teu inglês não é suficiente, o teu inglês não é suficiente. E depois, entretanto, eles abriram vagas novamente. Eu fui a nova entrevista e já me senti mais confiante. A entrevista, acho que na altura também foi em grupo, mas eram menos pessoas. E eu lembro, passados uns dias, me ligarem a dizer assim: You got the job. E eu nunca mais me vou esquecer isto. E a sensação de entrar naquele sítio onde eu disse um dia eu vou trabalhar aqui, Deus sabe aquilo que faz, meu. E tu na altura já estavas lá, Sem portanto dúvida. era aquela coisa de é uma portuguesa, está lá, e não é só uma portuguesa, é boa onda, E o que a gente tipo cortava super na casaca querido. e ninguém percebia nada e a gente ria, e eles E na riam-se, e altura a o teu gente marido liga também lá, estava Peter, lá a tá bom. trabalhar, opá, foi assim. Estamos em Não junho de foi. 2013, portanto tu trabalhavas no restaurante, o teu inglês também na altura já era muito melhor. O inglês já estava. O meu inglês cresceu que se diz, bastante enquanto eu Sim, trabalhei aí. desenvolveu-se. Pronto, porque eu Trabalhavas aí, com muitas epá, não tinha pessoas, não é? hipótese.
era muita gente, porque aquilo é um bar enorme, nós não O paramos, fazemos ginásio tinha refeições. 7 mil e tal sócios, portanto, Pronto, era muita porque gente que passava. e passava o dia, até porque ou estava nas mesas ou estava a fazer cafés ou na caixa, por isso tinha mesmo que falar. Eu lembro, uma das coisas que eu nunca mais me esqueço da minha vida, que me lembro melhor, é no dia que uma senhora me pediu uma straw. E eu olhei para ela, tipo, eu nunca ouvi isto, o que é uma straw? E eu, É só uma um palhinha. bocadinho! Cheguei cá atrás, o que é uma straw? Toda a gente a olhar para mim, é uma palhinha! Eu, isso! Ai, a tua gente tem muitas! Lá fui eu dar a straw à mulher. Olha, na altura o Carlos já estava lá, o Carlos era um manager brasileiro. O Carlos foi a pessoa que me contratou, o Ah, brasileiro, sim. ok, portanto Foi ele que me havia contratou. alguém que falava português também, pronto, isto, Havia alguém que, pronto, já tinha, pronto, se bem que a entrevista foi em inglês, e sim, depois acabámos de falar português, mas o meu inglês aí já era um bocadinho melhor. E pronto, ele era e tão foi aí boa onda, o meu grande inglês veio daí. O Carlos era um super boa fantástico onda, era um gajo, brasileiro, era, não muito é? porreiro. Sim, Super, que ele ainda não super. morreu. Ai, credo, Sandra! Mas era, o homem não morreu, poça! Poça! E pronto, e foi a nossa vida no David Lloyd e as nossas conquistas. Eu fiquei no David Lloyd até sair de Londres, foram praticamente 3 anos. Tu na altura, ainda, quando eu saí, ainda estavas no David Lloyd? Não, eu tive uma oferta de trabalho, lembras-te de ir trabalhar para o Wrongfield Doctor? Ah, Que ok. foi aí que a minha vida começou, que eu comecei finalmente a crescer, pronto. Era uma empresa que, quando as pessoas metiam o gasóleo errado no carro, que acontece aqui muito, Ou e era uma seja, coisa que estava querem, demais. é para pôr gasóleo e põe gasolina ou vice-versa. Portanto, troca o Exatamente. combustível. E o que nós tínhamos era, por trás, eu fazia o marketing, tínhamos uma, empresa, uma equipa por trás que, quando eles telefonavam das bombas, e a gente mandava o técnico para ir fazer o trabalho. A minha parte nisso era ir andar a correr as bombas, andava de norte a sul de Londres, de carro, com um bom carro, como tu sabes, com excelente tornado, um grande carrão BMW Série 1, seu Sport, Portanto, isto só para ver, tu automático, começaste a ali para as limpar, a sanitas limpar e sanitas, foste para um restaurante, quiseste crescer profissionalmente e também dar-te melhores condições e para um outro tipo de carreira, foste trabalhar em marketing, que era o que fazia em Portugal, na realidade. exatamente, portanto era uma área que Tive, estavas mais à vontade. sim, tive aí 3 anos a trabalhar. Entretanto, fui trabalhar. Mentira, eu passei, eu estive no ginásio a trabalhar com as Sales, vendas com no vendas. Nuffield. Yeah. Ok. Já não me lembro bem onde é que foi isso, mas Eu foi também me aí. lembro, também me lembro. E tive no Banatime Golf Park também na área das vendas, mas Eu isso o meu lembro-me inglês ainda dessa era parte. muito E bom também. pronto, já tinhas saído Pronto. do David Lloyd e depois é que foste Isso para. foi antes do David Lloyd, foi depois do David Lloyd, já. Eu saí daí, fui para o Bannatyne, depois saí do Bannatyne das vendas, fui para o Nuffield, e depois saí do Nuffield para ir E trabalhar foste para para o fazer Longfield, marketing. foi isso. Porque o inglês já era suficiente para. Portanto, e já estamos a falar, estamos 2003, estamos a falar que é 2015. Possivelmente, sim, à volta disso, possivelmente, sim, à Sim, volta e depois disso. o que é que aconteceu na tua vida pessoal que mudou tudo? Ah, nessa altura, eu lembro que o meu marido já começou com a conversa do que se queria voltar para Portugal, e queria voltar para Portugal, e queria voltar para Portugal. Entretanto, o que aconteceu? Eu descobri, do nada, porque as coisas quando têm que ser e quando têm que vir às nossas mãos vêm, que ele tinha entrevistas já marcadas em Portugal para trabalho. E eu, no dia que vi isso, eu E disse: tu não nunca sabias, mais. ele não te Não informou. sabia nada. Eu vi no iPad dele, porque ele possivelmente esqueceu ou whatever, e eu precisei de usar o iPad, e mandei logo uma mensagem: olha, é assim, se tu queres tomar decisões sozinhos na tua vida, tens de estar sozinho. Por isso, a partir de hoje, faz o que tu quiseres, vais a entrevistas, faz o que tu quiseres com a tua vida, mas a minha vida é aqui. Eu lutei muito para chegar onde estou e agora não me vou embora. Agora tenho um ordenado, tenho um carro da empresa, tenho. Não, já falo em língua. Portanto, o Não, teu não vou lá. medo, que era quando tu foste para Londres, acabou por acontecer, que era, ele era tão inseguro. Que acabou por se vir embora. Ele acabou por se vir embora. Aliás, e o mais interessante no meio disto tudo foi o ainda. Tipo, mas não queres vir? Claro que não. E a partir do momento que isso aconteceu, eu comecei logo a pedir: olha, se faz favor, arranja um sítio para ficar até te ir embora, tires embora, porque eu não te quero aqui em casa. Ao ponto de que, como nós já falámos, eu pedi-lhe várias vezes, eu fiz-lhe as malas e meti-lhe as malas à entrada da porta da sala. Que ele um dia depois chegou a casa até muito chateado: estás aqui, as minhas malas. E eu disse: eu estou farta de pedir para fazer as malas. Tu não te vais embora. Este espaço é meu agora. Tu queres ir embora? Vai-te embora. E ele até Portanto, ele nós deixou-te aí sozinha.
a Eu pagar lembro na uma altura, casa sozinha. ele até me disse isto. Se queres que eu me vá embora, então não te vou dar dinheiro nenhum para a renda. Eu só lhe disse isto, eu não estou a contar com o teu dinheiro para mais nada, eu não preciso do teu dinheiro para nada. Mas para mim, quando lhe disse isto, eu pensava, eu estou tão, literalmente, porque eu tinha um ordenado, eu tinha as despesas da casa no total, eram 1200 libras na altura, e Que é no muito topo dinheiro. disso eu tinha que comer, não é? Eu tinha que comer, já nem digo outras coisas, eu tinha que comer. O que é que a Sandra... Eu, no fundo, aqui sempre acabei por ter 2 trabalhos. Assim que, pronto, que isto tudo aconteceu, voltei a ter um part-time no David Lloyd, para poder ter dinheiro, pelo menos, para poder comer. É óbvio que eu sempre tive a opção de, vou-me embora para Portugal. E a minha mãe, coitada, quantas vezes me disse, vem, e eu só pensava, quer dizer, eu lutei tanto, estou onde estou agora, e agora vou decidir isto tudo. Não, não é porque ele se vai embora que eu me vou embora também. Nem sequer vou com ele, depois do que aconteceu, como é óbvio. E então, pronto, cá fiquei, sozinha, Com 2 com gatinhos, uma casa, com 2 gatos, com a ter que todas me as sustentar, responsabilidades inerentes a com tudo, contratos, com a tudo tudo, para pagar, luz, tudo. água, Teve que começar a telefonar, porque estava tudo em nome dele, telefonar para mudar o nome disto, telefonar para... Foi aí que eu, parte pronto, burocrática. tive que sair, porque eu não tratava nada dessas coisas. E pronto, foi aí que eu cresci mais, o inglês melhorou, não foi fácil, só Então, eu e estamos a Deus é que falar sabemos. aqui, e por acaso no último episódio, coincidencional, nós falámos de divórcio. Estamos a falar aqui de alguém que, olha, outra coisa interessante, o teu marido escolheu-se. Só agora é que eu estou a ligar as O coisas, meu marido meu. escolheu o quê? O teu marido escolheu deixar-te ir e vazar. Portanto, é muito parecido com Exato. aquilo que me aconteceu. Então, é mais fácil quando as pessoas não conseguem encarar as coisas e resolver e ter, desculpa lá, as coisas no sítio certo. É mais fácil fugir, não é? É fugir. Então, fugiu. Eles Agora é que eu estou aqui para ligar as coisas todas. Portanto, estamos a falar de a gente alguém que fica, nós as duas ficamos. E ele, não, bora, vamos ir embora. Então, seguimos a nossa vida e seguimos os nossos sonhos e fomos atrás exatamente, daquilo que acreditamos. exatamente. Eu E que fiz, não é cometi um erro uma fácil. vez. Não vamos estar aqui a dizer que é uma cena fácil de não só ser deixada, como ficarmos num país que não é o nosso, com uma outra língua, com tudo às nossas costas, financeiramente, emocionalmente, mentalmente. Tipo, nós estamos a pôr alguma leveza aqui, porque também já estamos E estamos. resolvidas nesse aspecto, não Sim, é? mas na altura eu Mas lembro-me tantas vezes naquele sofá, chorei e pensei o que é que eu estou aqui a fazer, eu vou-me embora, eu não estou aqui a fazer nada, a minha mãe está lá sozinha, estou longe de tudo, não tenho aqui ninguém, é tal coisa, é que ninguém, eu nem tinha uma pessoa assim, pronto, tinha a Stina, que tu conheceste a Stina, que é uma amiga que tenho desde que estou aqui agora, entretanto, eu na mas altura já não estava em não Londres, eu já era, tinha saído, portanto, quando pois, tu já vocês se tinhas ido embora, separaram, nós somos super eu amigas, fiquei, mas eu já não estava em Londres, eu já tinha saído. Portanto, estavas. foi não foi fácil, não foi fácil, não foi nada, nada fácil. Mas é tal coisa, eu sempre fui uma guerreira Pois e eu és, acredito que eles olham por mim e sem dúvida, tudo o que eu quero, tudo o que a gente quer, vem daqui, vem daqui. sem Epá, dúvida. mete a mente Sempre nisso, é vai à verdade. frente, pode demorar, mas tu chegas lá. E foi a partir daí que a Sandra cresceu ainda mais. E hoje me sinto assim, e tu sabes bem, e é verdade, nós sentimos invencíveis. Não venhas com bababá a Opa, quando dizer, tu não passas, consegues fazer quando isto. a vida está assim um estaladão, tu Exato, como tu vais disseste ontem, ficar de um lado ao e outro, é só mas isto, chega a altura, mas é é isso. isto. Foi só Porque isso? quando levas um estaladão, vais a cara de um lado ao outro, tu vais ganhando resistência e calo, e Pois tu ganhas. vais também não só, isso é uma oportunidade, eu não vejo isto só como coitadinha de todo, eu vejo isto é uma Não, de oportunidade longe, não é de crescer, coitadinho, não há vítimas aqui. de aprender, de trabalhar em mim, de ter responsabilidade da situação, porque obviamente também é uma responsabilidade da nossa parte, de nos conhecermos melhores, epá, e a partir daí, quando nós podemos estar lá embaixo na Sim, bosta, mas quando nos no lodo, levantamos, mas caraças, e agora para não dizer a outra, quando nos exatamente, levantamos, é epá, tudo à frente. É venham, assim, eu também te digo uma coisa, no meio disto tudo, eu nunca condenei o meu ex-marido, eu nunca condenei ninguém, nunca me arrependi de nada, de nada. Não me arrependo de nada, porque aceitaste se isto foi tudo como não foi. tivesse acontecido, a questão é que assim, eu neste momento estou numa fase da minha vida aqui que eu depois de ter ficado aqui sozinha, eu sempre quis ser terapeuta de Reiki, tornei-me uma terapeuta de Reiki, tornei-me instrutora de combat, que é uma coisa que eu sempre quis ser e nunca tive coragem de fazer em Portugal. E neste momento
posso dizer que sou técnica de laboratório na zona de ótica, do segundo maior laboratório em Londres. Eu sou responsável desse laboratório. Isto são coisas que eu em 10 anos atingi e que se eu me tivesse ido embora porque tive medo ou porque não sei o quê ou porque não sei o que mais, porque a mãe e o pai não estavam cá, eu não tinha atingido. E é isto que eu eu não passo um dia que eu não penso, estou longe da minha mãe, 10 anos que eu perdi. Mas a realidade foi o que eu te disse ontem, quando nós falámos. Quando eu vou a Portugal, Portugal já não é casa, isto é a minha casa. Isto é onde eu tenho as minhas coisas. Isto é onde eu criei raízes e passei muito para chegar onde cheguei. Trabalhei muito árduo para estar onde estou. E continuo a ter 2 trabalhos. Como tu sabes, eu trabalho com uma galega. Eu ando sempre a correr. Tenho o trabalho a full-time no laboratório, que é um trabalho que estou 8 horas de pé. Bastante. É muito de cabeça também, porque eu tenho que controlar tudo. E depois ainda dou as minhas aulas. Estou a dar 6 aulas de combate por semana. É a tal história do depois, eu estou rica, está rica. Não, eu não estou rica, eu tenho dinheiro, tenho um bocado de luxo agora, mas eu trabalho para isso. Eu trabalho com uma galega, o dinheiro não está a cair do céu. Às vezes as pessoas têm muita ideia, imigrou, agora tem dinheiro, agora vem cá, e quando eu se calhar vou a Portugal, eu penso, tem dinheiro. Opa, se calhar até, tenho e não tenho, mas é o meu dinheiro, eu trabalho para isso. Não sei se tu tens essa experiência ou eu já ouvi comentários que eu fico mesmo assim, uau. Tipo, ir fazer alguma coisa, ir comprar alguma coisa e as pessoas, tu estás lá fora, isso tu és rica, tens muito dinheiro. E a pessoa não faz a mínima ideia. Obviamente que nós, quando saímos do nosso país, não vamos ser arrogantes, é uma opção, nós queremos ter uma qualidade de vida melhor. Mas quem escolhe ficar em Portugal, é uma escolha ficar em Portugal. E nós não estamos a condenar quem tem a escolha de querer ficar no seu país. São escolhas que se fazem. Agora, não condenem quem quer ter uma vida melhor e quem trabalha para isso. E muitas vezes a cena que se tem, estás lá fora, deves ganhar muito dinheiro. As pessoas às vezes não fazem a mínima ideia dos desafios que se passam. Financeiros também. Não sabem. Financeiros também, porque eu agora estou na área do empreendedorismo, eu não estou ligada a uma cadeia de ginásio, eu não tenho um salário garantido, eu literalmente tenho alunos que me pagam a mim, essas pessoas são os meus patrões, e há meses que correm muito bem, e há meses que não correm. E as minhas despesas continuam a ser as mesmas. E às vezes eu vou a Portugal e tenho o dinheiro literalmente contado. Portanto, esta coisa de, quem está lá fora ganha muito dinheiro e não sei o quê. Não, nós vamos com o objetivo de virmos para aqui, de crescermos profissionalmente. O dinheiro é um outcome, é uma consequência de temos muita hora de trabalho na pele, muita noite a chorar sozinhas, muitos dias a perguntar, será que estou a fazer o certo? Estou longe da minha família, muitas dúvidas e vamos desmistificar que quem está fora é só cor-de-rosa. É uma opção. Eu lembro-me uma vez, isto foi na altura que eu já estava na Wrong Field. O meu primo, o César, que também esteve cá, teve aqui 2 anos, não aguentou, foi-se embora. E na altura eu fiquei com o carro dele, que ele é que era o técnico do laboratório, o manager do laboratório onde eu estou agora. Ainda ele não tinha vindo para cá, ele mandou-me uma canção, uma música. Eu sou toda, eu sou muito de coração, eu sou muito humana. E ele mandou-me uma música relativa com ser imigrante. E eu lembro-me que ele mandou-me aquilo quando eu estava prestes a entrar numa bomba. Eu tive que ficar no carro quase meia hora, porque a música era. Eu já não me lembro que música era, até estou a ficar emocionada agora. É tão real tudo o que ele disse e toca tanto que eu não tive que ficar no carro, comecei a chorar e depois até mandei mensagem porque é que mandaste essa música, porque faz-te pensar e é a realidade e é tal coisa, as pessoas pensam, veem-o se calhar, agora é rica, mas não sabem o que é que andei a meter as mãos dentro da sanita e que andámos a servir às mesas e que nos trataram mal, que foram racistas connosco, que eu tive uma situação disso. Não, mas para a gente chegar até onde está agora, eu passei muita porcaria, tive que engolir muita coisa. Mas é tal coisa, contigo hoje, venha o que vier, meu, venha o que vier, eu estou aqui, bora lá, então. Depois de ter, no fundo, tal como tu, deixadas no país, a depender de nós, o que é que ia fazer? Com uma casa, a ter que me sustentar,
O que é que eu vou fazer? Não posso fugir, tenho que arranjar a maneira de sobreviver e de me orientar. E pronto, depois disto, eu costumo dizer, depois disto, venha o que vier, o que é que me vai assustar na vida? O que é que me vai abanar? Só se Eu tiver acho uma doença que mal, lagarto, fogo. eu acho que quando nós temos a opção e queremos ir para fora do nosso país e não é, eu digo sempre, o dinheiro é uma consequência, obviamente a gente não vamos mentir, eu não vou para um país para ganhar menos, não é isso. Mas isso é consequência de nós queremos é crescer profissionalmente, aprender, contactar com outras pessoas, outras culturas. Eu tenho uma abertura de hoje que eu não tinha há 10 anos atrás. Eu já passei por 3 países, este é o meu quarto país, contando com Portugal, já vou contar um bocadinho. As ideias pré-concebidas que nós temos quando estamos no meio e só temos aquela realidade é tão. E atenção, eu não estou a criticar ninguém, não estou a julgar ninguém, é Não o é que é. criticar, tu Mas é vês a tão mentalidade das diminuta, pessoas. é tão assim num quadradinho, porque eu olho para trás, estou só a comparar a mim. Há 10 anos atrás, aquilo que eu pensava e que eu colocava numa caixinha é tão pequenina É que quando a tu conheces realidade, assim, "Buf, isto é a realidade, isto não é o certo, isto é o errado, é apenas diferente." porque isso tu estás a falar, é a tal coisa que eu te disse da mentalidade. O português tem uma mentalidade que eu hoje não entendo, tal como tu não entendes, porque nós estamos fora daquilo. Eu não percebo, por isso é que eu nunca na minha vida me vou conseguir adaptar de novo a Portugal. Nunca, por mais. Não consigo. Posso voltar para lá, tenho ideias disso, Mas a mentalidade é mas. difícil de entender. É pá, é. Hum. Não sei se tens Tu essa aqui vês, experiência. tu lembras do David Lloyd? Advogados, médicos, É tudo igual. de meias e de chinelos, É tudo igual, não há muito aqui mal vestidos, diferença. parecem mendigos, mas chegam cá fora, têm o grande Mercedão e o Porsche e o E Ferrari, falam mas falam contigo, contigo na mesma. Então, Sandra, sim, estás tudo bem? Então, o que é que tens verdade. feito? Não há Nada. cá o senhor doutor, o senhor engenheiro e não sei o Exato. quê. E o inglês também é muito fácil porque é you. You és tu, não há o você, não há o Exatamente, senhor não há doutor. você e não. A língua já por si ajuda a que. Não estou a dizer que não haja pessoas que não tratam as outras de forma, mas em geral tentam que seja muito equalitário, nesse sentido Mesmo, em. não, é assim, eu sou portuguesa e nós conhecemos bem a mentalidade portuguesa e é muito, quando é advogado, quando é doutor, é muito, ele tipo, parece que olham para ti cá de cima. Sim, E aqui, amiga, eles recebem muito mais dinheiro que qualquer advogado em Portugal e são. E é verdade, tu é lembra, eles verdade. parecem mendigos às vezes. Eu disse, que não tem dinheiro para se vestir melhor, meu. Tu tiveste uma situação, tinhas um advogado da APT, não foi a ti que te disse, eu já não sei o que é de fazer ao meu dinheiro, tenho tanto dinheiro. Não foste tu que me disseste isso. É Então provável. pronto, estás a ver. Quem é que. Tenho tanto dinheiro que já não sei o que é de fazer E ao eu dinheiro. pensar assim, opa, se tivesse extra e me quiseres marcar comigo, não há problema. Não, E mas olha, pá. eu queria te fazer uma pergunta relativamente aos portugueses. Eu não sei se tens essa experiência, e eu por acaso em Londres eu não tenho mesmo como queixar, mas Eu acho que sei o que os estás a perguntar. portugueses, como é que tu achas, ou se não se viveste isso, eu vou partilhar a minha experiência, como é que são os portugueses a viver fora de Portugal com os portugueses a viver fora de Portugal? Ou seja, os portugueses que tu convives aí, como é que eles são uns com os outros? Eu Ou a não tua convivo visão, com, eu não convivo com portugueses aqui. mas já Eu nunca conviveste, quis conviver. tirando eu, Um, tirando o G, a Carla, mas pronto, pouco ou nada, foi mais enquanto tu estiveste aqui. E não, eu nunca quis conviver. Se eu quisesse conviver com português, eu estava no meu país. É a mas única por coisa que eu alguma posso razão dizer. específica, É a mentalidade do português. Mas isso é desde sempre. Eu nunca entendi a mentalidade do português. Eu mas a sou minha, muito. A minha mãe cada. mas a minha Diz. questão é, o facto de eles também estarem fora do seu país, não achas que eles também têm uma mentalidade diferente? Eles têm uma mentalidade diferente, só que a maior parte, eu vou dizer, portugueses e brasileiros, a maior parte deles que estão aqui, eles vivem nas comunidades portuguesas e brasileiras. Eu conheço ou já conheci N brasileiros que estão aqui, eu conheço uma rapariga que está aqui há quase 15 anos, ela não fala inglês, porque ela só se dá com brasileiros. E isto é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. Por isso é que eu nunca, não é que me recuse, mas eu não faço questão de fazer amizades com português. Até porque eu acho que nós vimos um bocadinho como. Não é o meu Competição? caso, mas a maior parte é competição. Ela se calhar é melhor que eu. Olha, Percebes? eu queria muito abordar esse assunto, porque infelizmente, e eu
comentei com uma aluna minha aqui, é tão triste porque nós vemos comunidades de outros países aqui, comunidade filipina, indiana, nepalesa, e as comunidades desses países são tão fortes e apoiam-se tanto entre si, e eu vejo, eu acho que isto é tão cultural e está tão enraizado na cultura portuguesa que depois quando nós saímos, eu digo nós, apesar de eu não me incluir aí, porque não acho mesmo nada, mas depois quando nós saímos continuamos a replicar isso, que é a inveja, É. a competitividade, que é nós não conseguimos ver alguém e nós devíamos ter o orgulho, tipo, o maior orgulho de alguém estar bem sucedido e lá em cima, porque é português, meu. Tu tens Exatamente. mais é que ter orgulho, ele trabalhou para isso, não caiu do céu. E há uma competitividade, seja forçada ou não, consciente ou inconsciente, e uma inveja que faz com que as nossas comunidades, pelo menos os países onde eu tive, eu em Inglaterra, não tenho nada a dizer sobre portugueses, as pessoas com quem me envolvi também não foram muitas, foste tu, o teu Praticamente marido tempo. na altura e mais uma portuguesa, portanto, nós tínhamos muito pouco contato com portugueses, mas nos Emirados tive a pior experiência da minha vida, Aí tens o inveja, exemplo. competitividade, Aí tens o exemplo. credo, horrível. Aqui onde eu estou, se me perguntares, eu não tenho amigos portugueses aqui, tenho sim alunos, tenho imensos alunos portugueses e é mesmo. Acho que as pessoas caem na minha vida quando têm caído e eu não tenho nada a dizer dos portugueses com quem eu me relaciono, que são meus alunos, mas amigos, pessoas com quem eu saio, eu não conheço um português aqui que não seja relacionado com o meu trabalho. Eu não Mas tenho tu és o relações melhor com exemplo portugueses. disso. A única altura fora do teu país tu te relacionaste com a tua, se podemos dizer, raça, acho que está correto o que estou a dizer, tiveste a pior experiência Foi. desde que emigraste. E é tão triste isso. Por Isto isso aqui é é que um eu alerta. prefiro E não, nem conheço. Agora, se me perguntares, eu não conheço. Por isso é que eu te disse, assim, a minha base agora, os meus amigos são ingleses, eu falo inglês, falo português com a minha mãe, pronto, porque mando mensagens todos os dias, de vez em quando falo contigo, falo de vez em quando com uma pessoa ou outra em Portugal, mas a minha base é inglês, o meu cérebro pensa em inglês. A minha vida é inglês. Pronto. sim. Mas isso nota-se muito, eu acho que não é daqui, porque eu tenho muitos familiares que vivem noutros países, e acho que isto é mesmo assim transcendente de há muita inveja de português para português. Há muita inveja, há muito poucas pessoas que genuinamente ficam felizes por ver alguém bem, do sucesso de um Mas português. isso. Cristiano Ronaldo, perguntam-me aqui de onde é que eu sou. Eu digo que sou de Portugal e estou a falar de pessoas Ela, de outras filho, nacionalidades. A filho primeira Cristiano coisa que me Ronaldo. dizem Cristiano Ronaldo, mas assim com um orgulho, e o meu coração é assim, é de um orgulho e de uma tipo assim brutal, meu. O meu país é conhecido no mundo inteiro porque temos o melhor futebolista do mundo. E ninguém tem que amar o Cristiano Ronaldo pessoa, mas eu acho que todos os portugueses deviam ter Ser orgulho, muito orgulhosos ter de onde ele muito chegou, sem orgulho pelo dúvida. aquilo que o Cristiano Ronaldo faz, fez e ainda vai fazer enquanto Mas profissional. sabes muito qual é o problema do português? O português é, ai, tenho tanto disto, mas quem me dera ter um par para conseguir ir e fazer. Mas é mais fácil Mas depois criticar do daí que está a fazer. questão, meu, é que as pessoas têm inveja. Imagina que eu agora estou super bem na vida, tenho um grande carro, uma grande casa, aparentemente estou muito bem. Toda a gente tem inveja disso, mas ninguém tem inveja de não sei quantos anos que eu andei a lutar, a trabalhar, feita cão, a Isso ninguém chorar vê. dia e noite, sem saber o que é que eu estou aqui a fazer, a duvidar de mim, estou a fazer bem, não estou. Ninguém tem inveja disso, meu. É isto que Não, eu não porque ninguém vê percebo. isso. Eles nem pensam nisso. Isso nem existe. Mas o sucesso não cai do céu, meu. Cristiano Ronaldo não está no Mas há nível em pessoas que que ele está pensam que sim. hoje a fazer só o normal. Aquele homem trabalha extraordinariamente. E um dia vai aparecer porque ele não desistiu, mas foi de trabalho atrás trabalho, atrás trabalho, atrás trabalho, meu. E eu acho que nós Amiga, não damos nós valor a somos o melhor isso. exemplo disso. Nunca na minha vida, eu alguma vez pensei que ia ser trabalhar, para já, primeiro trabalhar no mundo da ótica. Eu conhecia de óculos, era isto: mete, tira e limpa. Eu comecei como técnica, e nem eu sabia que eu gostava, eu queria uma paixão, eu gosto do que faço, porque é tudo de mãos on. Eu faço basicamente desde a encomenda das lentes até ao finalizar dos óculos, e foi uma paixão que eu ganhei por isto.
Não foi fácil, não é fácil, mas a realidade é que ao fim de 2 anos de lá estar, eu fui convidada para ser manager. E estou lá, vai fazer 5 anos em outubro. Epá, Mas estamos a falar tu se novamente. trabalha, é tal coisa, as pessoas não percebem, tens que trabalhar, e está ali muito suor, muitas lágrimas, muitas horas do meu trabalho, muito. Eu entreguei a minha carta de Cansaço. admissão 2 vezes naquele sítio, depois de me tornar manager. É muita pressão, é muita coisa. As pessoas só, não, é manager e tira muito dinheiro. É só o que as pessoas, se calhar, pensam e veem logo. Não pensam mais nada, não lembram de mais nada. E vou reforçar aqui, estamos a falar de alguém que está nesse país há 10 anos. Não são 10 dias, não são 10 meses, estamos a 10 falar anos de é uma vida. 10 anos de E levou-me trabalho 10 anos árduo. para conquistar isto tudo. E as pessoas às vezes ficam frustradas quando não conseguem fazer uma coisa em tipo num mês, numa semana. Exato, olha, por exemplo, o meu marido veio para aqui, ao fim de 2 anos já estava a dizer que se queria ir embora, porque não conseguia ou porque não. As coisas não acontecem assim, não acontecem. Não é assim, você tem É que ter preciso, paciência, é preciso muita persistência, persistente. é É isso, preciso não pode muita desistir. consistência e às vezes é preciso dar passos atrás para Para dar depois passos andar à para a frente. frente. Exatamente. Portanto, eu era licenciada na altura e fui trabalhar para um restaurante e fui super criticada na altura, super. Recebi montes de Em críticas Portugal, em em Portugal. Inglaterra, ninguém te criticou, para não. Não. Vês? É mentalidade. Em Inglaterra, tipo, eu conto a minha história e as pessoas ficam assim, uau, a sério, meu, tu estiveste a trabalhar num restaurante, tipo, tu não, tipo, é uma cena de admiração, meu, tu não sabias falar inglês. Eu quando digo assim, há 10 anos atrás, há 10 não, há 9 anos atrás eu não falava inglês. Há Eu também 9 não. anos atrás, Há 10 eu anos não. atrás não percebia puto de inglês praticamente. Exatamente, e as pessoas agora veem o meu nível de inglês, que não é perfeito, ainda tenho os meus, E o como meu é também não óbvio, é, porque não é a minha mas dá, língua dá para eu nativa, viver a minha vida à vontade. mas consigo compreender tudo e as pessoas conseguem me compreender, as pessoas ficam assim, uau, a sério? Eu sim. E não foi na escola que eu aprendi inglês, foi no país, Exato, foi aqui. foi na vida, foi a ver muitas séries, a ler muitos livros. Eu hoje consigo ler em inglês, eu hoje consigo ver uma série em inglês sem ter legendas. Isso era, eu tipo, consigo viajar e não ter um translator, alguém que me ajuda, ou que venha Que um te ajude. português, Exatamente. percebes? E Mas tu, isto é demorou assim, tempo. a melhor, pronto, tirando a minha mãe, porque a minha mãe, pronto, é uma fã minha, ela própria diz, tu és uma força da natureza, e a Stina, que tu conheces, que é uma amiga Uma amiga inglesa, nossa. que nós, pronto, que nós fizemos e conhecemos aqui, a Stina é uma das pessoas que me diz constantemente, Sandra, o que tu conseguiste, desde que estás aqui, tu não falavas em... É admiração, é que o português é tipo, eles não, eles têm admiração, Admiração. porque ela é admiração. O que tu conseguiste, Sandra, já viste o que tu conseguiste? Eu própria às vezes penso para mim, consegui, não foi nada disso, não é assim nada de É. tão grande. E ela diz, não, Sandra, tu não falavas inglês. E Ela só, própria às vezes é que me faz parar e pensar, e ela se só calhar tem razão. E só nós é que conseguimos entender, porque se calhar quem nunca aprendeu uma língua que precise mesmo dela para estar no país não consegue perceber o que nós estamos a dizer. É normal, não é isso que está aqui em questão, mas só nós é que conseguimos perceber a dificuldade que é tu queres pedir uma coisa e E não não sabes falar a língua. sabes. É Ou alguém horrível, fala contigo e tu não percebes. é Ou quando tu horrível. queres dizer alguma coisa, tu estás a pensar em português, dizer, como é que eu digo isto em inglês? E tu ficas ali não sei quanto tempo e depois pões as palavras e aquilo está tudo trocado e soa como. E tipo, quando tu começas a perceber o que é que estás a dizer e tens consciência, e agora o meu cérebro também pensa em inglês e pensa assim: uau, isto é brutal, meu. Como é que é possível, né? É o E que é tu pensas. possível. Como é que é Olha, eu possível? É lembro-me de uma vez, eu acho há coisas que eu nunca vou esquecer, de ir experimentar o que há muitas lojas aí em Londres de aquelas lojas de trocas, de roupa usada, como é que se chama? Charities. As As charities charities. são lojas de caridade que nós podemos Uhum. doar coisas que já foram usadas, mas que ainda estão boas e outra pessoa pode Tudo. comprar por um preço super Desde roupa, reduzido. coisas para a casa, yeah. Eu lembro-me a primeira vez que acho que fui a uma loja, precisava de roupa, que eu não tinha roupa nenhuma e era super frio o país, eu não tinha roupa quente e não tinha muito dinheiro para gastar, porque não estava a trabalhar, então fui comprar um casaco e qualquer coisa. E eu queria experimentar aquilo, e eu queria perguntar, how can I try? Então, eu não sabia dizer isso, eu pensei assim, try, então em português diz experimentar. Isto deve ser, how can I experiment this? Que não A faz minha vida, sentido. what the hell she's talking Não about? faz sentido nenhum, porque experimento é tipo uma experiência e tipo, eu lembro-me da senhora ficar assim, a olhar para mim e eu assim, já sei que não disse nada de jeito e depois peguei na peça e disse assim, tipo assim, podes experimentar? Tipo, yes, yeah, yeah, there!
E tipo, estas pequenas coisas, Mas tipo, são estas situações que nós imigrantes passamos ao início, porque a gente não. é mesmo, meu, é cada calinada, a gente diz cada coisa, meu, que não faz o mínimo E depois as sentido. pessoas ficam a olhar para nós assim. E a gente fica a pensar, o que é que eu disse? O que é que será que eu disse? Mas olha, Opa, ainda aconteceram hoje às coisas vezes tão aparece. engraçadas, meu. Acontece. Uma outra coisa que eu digo e eles ficam a olhar para mim, o que estás a dizer? Olha, a E eu, dar como é aulas. que diz isto? A dar Ai, a aulas. dar A aulas. primeira aula de body pump que eu dei, porque eu fiz a minha formação toda em português, a primeira Pois, aula de foi ao body pump que eu contrário. dei, que eu tinha tirado o curso de body pump para aí 6 meses antes de mudar, portanto, já tinha pouca experiência a dar body pump. E E agora depois tiveste de dar adiciona em inglês. em inglês, exatamente. E eu literalmente fui atirada aos lobos. Olha, o instrutor faltou, podes dar a aula. Quer dizer, não foi podes, é vais dar a aula. E eu, ah, ah. E Como é que isso faz em inglês? E a partir daí eram não sei quantas aulas. Foi aquela lá que puseram assim: olha, assim que entrar uma vaga vais ter não sei quantas aulas. E depois fiz formação em RPM, depois fiz formação em grito, tudo pelo ginásio. E lembro de uma cena, tipo, isto é tão mau, que eu estava a dar aula de RPM e eu queria dizer keep going, que é continua. E eu dizia constantemente keep coming, keep coming. Keep coming, para quem não sabe, coming é tipo quando o É isso homem. mesmo que vocês estão a pensar. Não, eu acho que as pessoas não estão a perceber. Coming Eu é acho que eu devo tipo dizer. quando o homem ou a mulher vai para ter um orgasmo. Basicamente é isso. E eu continuava a aula toda a dizer keep coming, keep coming. E eu não Eles iam sabia, estar tão baralhados. eu não Eles iam sabia, pensar, não isto é tinha. uma coisa português, com certeza, que a gente não sabe. Continua. A mínima ideia daquilo que eu estava a dizer. Chega o senhor, no final da aula, um senhor tipo assim impecável, não tem nada a dizer, mas um senhor já de meia idade, assim, olha, eu só percebi que ele disse assim: vou dizer isto, não fico chateada, mas eu tenho que dizer isto. O quê? Sabes o que é que quer dizer keep coming? Eu assim, é contínuo assim, não. Sabes quando tu. E depois ele explicou-me assim: que eu tive não sei quantas aulas a dizer aquilo e continuava. Era tipo, E continua. ias continuar se eu não tivesse dito nada. Ia tudo com o caminho. Ó pessoal, tudo caminho, vá, bora lá. Vai ser daquelas coisas que olho para trás e penso assim: eu queria um buraquinho para me enfiar. Para te meteres. Saí Eu de lá. acredito que sim. Ouve, a Amiga, é sério. assim, eu, por exemplo, a minha formação foi diferente, porque pronto, eu fiz tudo aqui, o meu inglês ainda não era perfeito, e isso foi uma das coisas que eu não queria fazer, porque o inglês não era a minha base. Mas encontrei esta dita lady called Jackie na minha vida, que comecei a fazer aulas da mulher, a mulher nunca mais me largou e tive que fazer o caraças do curso, eu sempre quis fazer, E e aprendi tudo em inglês. tu respiras fitness. Tu fazias as minhas aulas de Sim, eu cycling, sei. tu fazias as minhas Eu aulas de adoro, pump, nós eu sempre treinávamos gostei, sempre muito juntas, tipo, ativa. tu respiras fitness, era Eu, eu, óbvio. eu preciso, eu tenho muita energia, eu tenho que saber canalizar a minha energia. As aulas. Mas pronto, no meio disto tudo o que é engraçado é, tu se me pedires para dar uma aula em português, Já amiga, não, esquece lá, isso não vai. Não por vai, sermos nem são é já diferentes. não vai acontecer, eu não sei. Eu só sei dizer bom dia ou boa tarde, é a única coisa que eu sei dizer. Porquê? Mas isso aconteceu-me. Eu, entretanto, saí de Londres, estive um ano nos Emirados Árabes Unidos, depois, entretanto, fui para Portugal e tive de voltar a dar aulas em português. Não estás a perceber como é que foi dar aulas em português, porque os É termos, no mix. a tradução, nem a tradução é tipo direta. E foi muito difícil eu voltar aos termos portugueses Eu já, a imagino, linguagem eu não técnica, conseguia. que é a Eu digo, linguagem eu não técnica. conseguia. Eu não conseguia. Eu não sei como é que se diz é um pontapé para a frente. Eu não sei. Eu não conseguia dar uma aula de combate em português. Acho que tinhas que começar a fazer aulas de outros De colegas para todo. perceber o vocabulário, Todo. porque só assim, tipo, não vai sair. Mas pronto. É normal. Olha, uma última mensagem. Imagina que alguém está naquela coisa, tem o sonho de sair do país como nós tivemos, ou pelo menos como eu tinha, o sonho de explorar, de conhecer o mundo. E também tem aquela cena de eu não sei falar a língua. Que conselhos é que tu darias a alguém que está nesta dúvida, nesta incerteza de eu quero muito fazer isto, mas eu estou cheia de medo, cheia de incerteza, o que é que eu faço? O que é que dirias a esta pessoa? Olha, primeiro, quem tem medo compra um cão. Eu sempre aprendi isso na minha vida. Quem tem medo compra um cão negro, na minha terra diz isso, não é só É, um pronto. cão. É um cão, comprem o que quiserem. É assim, os medos são coisas que estão sempre na nossa cabeça. Ok? Nós é que metemos as coisas na nossa tola. É assim, nós só vivemos uma vez, só temos uma vida. E
E se nós queremos fazer uma coisa, a única maneira de sabermos se vai funcionar ou não é se experimentarmos. Não é vergonha nenhuma falhar, não é vergonha nenhuma dizer eu não consegui. A única coisa que... E isto é o que sempre aconteceu quando eu fiz o meu curso de Reiki, o meu curso de Combat, e todas as decisões que eu tomo na minha vida. Tudo o que eu quiser alcançar, eu vou tentar fazer. Porque eu não quero de hoje à amanhã ser velha, quando já não consigo andar e mexer, e pensar assim, que foi o que me aconteceu muito com o Combat. Se eu tivesse feito, se calhar eu devia ter Arrependimento, feito é isso? Combat. Eu devia ter feito e não fiz. Agora já não posso, agora já é tarde. É assim, querem... Epá, Espera, deixa-me tem só que vir. enquadrar aqui uma Não vai ser coisa. fácil, Vamos mas só pensar epá, aqui uma coisa. não deixem... Tu tiraste o teu combat, tinhas quantos anos? Fala. Então, eu tenho 43, vou fazer 44 este ano. Eu sou instrutora há 4... Não, eu sou instrutora, vai fazer 5 anos. Já fez 5 anos. Portanto, tinhas Eu sou 39. Tinha 39. E foi uma das coisas que eu disse, eu sou muito velha, 40 Portanto, anos, só eu para não dizer consigo dar aqui aulas. que nunca é tarde para nada. Não interessa. Querem emigrar, venham. Nem que seja com Nunca na 40 ou com vida, 50. não interessa. Pensem sempre assim, eu não quero de hoje à amanhã ser velha e pensar, eu podia ter ido e podia ter... E se ficar no IC? Exatamente. Ao menos Experimentaste. vieste, experimentaste. Deu certo, ótimo. Não deu certo, voltas para o teu país, a vida continua. Agora, as pessoas se ficam naquele medo, não mais. Ou é ou não é, ou vais ou não vais. Mas olha, O que acontece depois isto logo se da minha vê. experiência e da minha perspectiva, não quer dizer que os medos não existam. Vão sempre haver medos. Existem, claro que existem. Os medos vão sempre estar lá. Agora, o que tem que ser, os medos não nos podem é parar. O medo está lá Exatamente. na mesma. Eu não sei se vai, eu quando saí de Portugal, eu não sei se ia dar certo. Eu não sei se vou arranjar trabalho, eu não sei se me vou adaptar, eu não sei se aquilo vai correr bem, se eu vou conseguir aquilo que eu quero. Mas eu vou Mas fazer o aí é que máximo que eu está. posso. Mas é isso que eu tenho. Eu vou com medo, mas eu vou pensar, eu sei que eu consegui, caraças. Eu estou cagada, estou-me a borrar toda. E tu? Quando fui fazer o combat, eu estava a borrar toda pelas cuequinhas abaixo. Eu estava tão assustada que tu não tens ideia quando fui fazer o curso no fim de semana. O meu inglês ainda não era perfeito. Aquilo é um curso no fim de semana, foi sábado e domingo. Eu no domingo de manhã, eu voltei só para dizer à rapariga, eu não vou fazer isto, eu não consigo fazer isto. Inglês, eu não percebo mais de metade do que vocês me estão a dizer, eu não vou conseguir isto. Ela disse-me, eu não te vou deixar ir a lado nenhum, tu estás aqui, tu vais fazer este curso, e tu quando apanhas o inglês, tu vais ser uma instrutora fantástica. Tu não vais a lado nenhum, tu vais fazer este curso. Ela não me deixou sair de lá. Se fosse outra pessoa, se calhar tivesse dito, ok, eu tinha vindo e não tinha feito. Porque isto foi a primeira vez na vida que eu quis desistir realmente, porque eu estava tão assustada, tão assustada, e eu pensei, eu não posso, como é que eu vou estar em frente, às vezes, de 40 pessoas e não consigo falar a língua? Como é que eu vou dar uma aula assim e eu não conseguir ter os termos técnicos? Epá, é assustadora, mas a gente não se experimenta. Mas eu sou muito, tens medo? Epá, então ainda vai ser mais giro, mais excitante, bora lá! Mas isto só para enquadrar, tipo, pelo menos na área do fitness. O que passa não são as palavras, é a emoção, meu. É energia. Toda a gente, sabes qual é a primeira coisa que as pessoas me dizem às vezes Energia. quando você tem uma energia É fantástica? aquilo que nós fazemos sentir o outro. Não, as palavras podem ajudar, mas nós podemos dizer as mesmas palavras e a emoção e a energia passar e eu estou a dizer o mesmo e não passar. O que vem daqui, o que é feito aqui com amor, com paixão, com faz uma dedicação, diferença do caraças. chega ao outro. Não vale Por a isso pena. é que, amiga, eu graças a Deus, lagarto, eu tenho deixado aulas, pronto, porque a minha vida, pronto, tenho trabalho full time e tenho muitos instrutores que me dizem, com 6 aulas já por semana, como é que tu consegues? Porque a maior parte deles sabem que eu trabalho full time, que é um trabalho que eu já estou de pé o dia todo nas minhas pernas, nas minhas costas, e 2 de semana, pelo menos 2 das minhas aulas são depois do trabalho. E eu ainda tenho dias, todas as terças e quintas-feiras, eu saio às 4 da tarde do laboratório, venho para casa e eu adormeço pelo menos aí até às 5 e meia no sofá. É tão exausta que eu estou e acordo, visto-me e vou dar a minha aula. Não me apetece nada, depois de lá estar, mas não me apetece nada. Mas é a paixão. Eu sempre adorei. É daqui. Quando uma pessoa faz as coisas de coração,
E eu estou nas minhas aulas a dar ali e digo isso. Tudo o que vem daqui, e costumo dizer, a vossa força vem daqui e daqui. Mais nada. Não existe mais nada. E eu E é vou, isso. e eu vou acrescentar aí uma coisa, eu acho que isto eu concordo com tudo na vida, que é tudo que vem daqui, que nós sonhamos, que vem daqui, que depois Tu usamos a consegues. cabeça, Uhum, tu consegues. o universo põe no caminho. Exatamente. Tu já Eu estás não, a mandar. Por isso é que eu te digo. Eu às vezes tenho medo, mas eu estou a pensar, eu vou conseguir. Isto já está aí para lá. Isto já está feito lá. Eu só tenho é que chegar lá, agora. tu só tens Não é? é que ser persistente, que às vezes o universo também Exatamente. diz assim: deixa-me pôr-te aqui um desafio para ver o quão Uhum. realmente tu queres isto. Porque se tu desistires à primeira, o universo tipo fica, o universo, Deus, o que lhes quiserem chamar, Exatamente. fica assim: então no fim não queres muito isto, porque eu pus-te Não um queres? desafio, tu já desististe, então não queres isto. Mas quando tu passas aquele desafio e depois se calhar vem outro, passas, e o universo pode demorar tempo, aqui não há uma janela de tempo, o universo vai dizer-te assim: já me provaste que queres, toma. E a questão é que esses momentos em que nós precisamos de provar ao universo, ou nós próprios, whatever, fazem-nos mais fortes e fazem-nos a crescer e é literalmente isso, fazem-nos mais fortes, fazem-nos querer e ver as coisas de uma maneira diferente, por isso é que eu digo, e às vezes eu digo, e disse isto ontem, eu gosto muito eu fico cansada facilmente da vida, eu preciso de Desafios, desafios na minha vida, aventuras. sempre fui assim. E acho que a vida se torna muito aborrecida se não houver um desafio. É um bocado assim, mas isso sou eu, é a minha pessoa, eu sempre fui assim, eu sou muito. Mas eu sempre que vou para um desafio, eu já vou, tal que eu já vou, eu vou fazer aquilo e vou conseguir fazer. E posso andar aqui a pensar, olha, tu sabes melhor que ninguém, a história do pump, faço pump, não faço pump, faço pump, não faço pump. Eu sei que vou acabar a Estás num fazer. dilema de fazer pump, eu estou-lhe a dizer inscreve-te, inscreve-te, inscreve-te. A Eu sei que Sandra vou acabar por fazer, ainda não porque se anda já aqui. inscreveu, E eu já estou a ficar muito aborrecida da minha vida, sabes? Já estou a precisar de portanto uma precisas de um coisa desafio qualquer. extra. Exatamente, já preciso de qualquer coisinha. Precisa ficar tudo muito repetitivo. Mas isso sou eu, mas acho que as pessoas devem ter esta perspectiva. Ai, não é? Ai, tenho medo. Ai, estou com tanto medo. Ai, não vou fazer. E depois não corre bem. Se não vais e experimentas, não sabes se vai correr bem ou não, não é? Então vai, vê. Se não der, volta para trás. Qual é o problema? Depois as pessoas, eu acho, também têm muito medo da crítica do olhar. Falhei. Ai, muito. E Não é principalmente falhar. Foste lá, o experimentaste, portuguesito. bateste à porta, não era por aí, vais para outra porta. Não é O falhar. Falhar é portuguesito não é terrível tentar. nisso. Falhar é desistir. Isso sim é falhar, porque de certeza tu não vais conseguir aquilo, porque não tentaste e desististe, ou desististe. Exatamente. É assim, o melhor exemplo que eu posso ver disto, para te ser sincero, é o meu marido. Vem para aqui com expectativas de, e com ao fim de 2 anos. O que é que ele fez? Desistiu. Então como é que ele sabe? Ele podia se calhar estar muito bem. Ele podia se calhar estar muito bem na vida aqui. E olha que ele teve cargos muito bons aí Pois teve, ele também esteve aqui como manager em ginásios, e em bons ginásios. e ganhava muito bem. Sim. É Mas isso assim, quando tu a pessoa não aqui, sabe bem o que quer, aqui há uma coisa muito boa, eles valorizam muito pessoas que gostam de trabalhar e que trabalham e e que que são trabalham com. honestas e que trabalham. Há muita estrangeirada aqui em cargos de desfia. Porquê? Porque nós somos responsáveis, porque nós trabalhamos. Nós trabalhamos. E eu não passei, a passar 2 anos, não passei manager onde estou, por causa dos meus lindos olhos. É trabalho. Isto é um país, se tu trabalhares, tu facilmente chegas lá. Se mostrares que mereces, eles põem-te lá. Há reconhecimento, Facilmente. Há muito, que é muito, aquilo que não se vê, infelizmente, em muito. Portugal. E aqui não há a história da cunha, porque é meu primo e porque eu conheço e porque é amigo do amigo e bora lá metê-lo como manager. E depois é uma merda. Não há nada dessas porcarias. Tu para chegares a manager, pronto, Tens de tem trabalhar. exceções, mas tu para chegares lá, tens que ser bom no que fazes. Yeah. Senão não vale a pena. Olha, uma última mensagem. Queres deixar uma mensagem tipo de inspiração, esperança, que é a nossa última mensagem de hoje? Se não tiveres nada para dizer, eu digo. Eu, eu tenho, mas vai sair cagada, porque eu não vou dizer nada. Diz lá! Diz lá o que é que queres dizer. Não, estou a brincar. Não, eu acho que é assim. A vida é muito curta e nós só vivemos uma vez. E seja o que for na vossa vida que vocês gostavam de atingir, e se é um sonho que têm, não deixem que o medo vos pare.
o medo de fracassarem, o porque estão assustados, porque não deixem, experimentem. Nunca, nunca, é tal coisa, a gente só vive uma vez, a vida é tão curta, se têm um sonho, vão atrás e não desistam. Não conheçam, não aceitem um não, nunca. Nunca aceitem um não como resposta. Nunca, 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 nunca. É a única coisa que eu posso dizer. É assim, a força para lutar para as coisas que vocês querem está dentro do vosso coração e basta vocês acreditarem. O acreditarem em alguma coisa que vocês querem muito já, eu costumo sempre dizer, é meio caminho andado lá. E como eu já disse, não vivam para mais tarde se verem, por exemplo, numa cadeira de rodas e pensarem eu gostava tanto de ter feito isto, eu gostava tanto de ter feito aquilo e não fiz e agora arrependo-me porque podia ter feito. E é uma das coisas que eu penso muitas vezes para mim a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi este curso, foi o Combat. Eu vou ser velha e se calhar não posso levantar o cu do sofá porque está-me pesado e não consigo mexer e tenho dores nas costas e como já tenho e estou toda lixada, mas eu tenho tantas recordações tão boas que compensam isso tudo, as aulas, aqueles sorrisos enormes, elas a gritarem, aquele amor que tu sentes, aquela energia, epá, isso vale tudo. Por isso, Não tem nunca preço. desistam dos vossos sonhos, nunca na vida, não deixem que o medo vos pare, Quando nunca. nós, Isso, o nós medo não deixamos, existe, quando nós deixamos de ir atrás, é uma parte da nossa esquece. vida que deixa de acontecer. No fundo, nós estamos a desistir de nós próprios, porque é mesmo assim, nós somos a pessoa mais importante, não desistam de vocês, nunca, 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 nunca na Por vida. nada, por nada. Nada. Venha o que vier, venha o que vier. É para vos fazer mais fortes, é para vos fazer crescer, é para vos fazer mudar, porque vocês têm algo que precisa ser mudado. Nunca, nunca. Há sempre crescimento. Ainda hoje eu tenho muito a aprender, tenho muito a crescer. Ainda há pouco, agora tive uma situação na minha vida no trabalho, de há 4 meses para cá, que mudei muito como pessoa lá, mudei muito, porque eu sou muito amiga, muito. E cheguei à conclusão que tive alguém que me andava a dar facadas nas costas e cheguei à conclusão que tive que mudar. E mudei por mim, para o meu bem. Não foi para o bem de mais ninguém, mudei por mim e porque senti a necessidade de. Por isso não deixem de fazer coisas. A vida é muito curta. Just enjoy life and Have fun. vão para a frente. Carpe Para a frente. diem. Exatamente. O Olha, céu é o limite. é mesmo isso. Eu tenho um orgulho tão grande em ti e Eu tenho também uma tenho muito orgulho honra. de ti, porque tu tens passado muito e continuas aí e nada te põe para baixo. E acho que fazes muito bem. E Opa, temos eu grandes, é que grandes estava a protetores lá em dizer. cima a olharem por nós. Eles olham por nós, amiga, todos eles. Eles nunca nos falham. Mas aquilo E que eu quando nos tinha falham não é falhar, é para nos abrirem os olhos. não era por ali, tínhamos que aprender uma lição. Exatamente. Sem dúvida. Eu Exatamente. tenho um orgulho e uma honra de ter na minha vida tenho tantas memórias e vamos continuar a ter tantas Pois memórias temos. boas juntas. Fizemos um E não, piercing no nariz olha, e juntas. não Olha aqui, imaginas. olha, põe lá o Há teu. pouco tempo. Olha, e não imaginas o quanto foi difícil fazer isto sem dizer uma única asneirinha. Ah, sim, eu Eu lembro tive daquela quase a dizer um agulha. post-it aqui, não dizer asneiras. Sim, que eu disse, não digas as neiras, Sandra, cada vez que a gente fala a Sandra, uns Fs e Olha, uns eu abro o Cs. dicionário todo. Pois. Então eu disse assim, Sandra, atenção, temos que manter postura. Olha, mas a última mensagem, aquilo que eu queria dizer é mesmo, tipo, foste um anjo que me apareceu na minha vida e que tenho muito orgulho de ter ainda na minha vida, de partilhar a minha vida e as minhas conquistas e os meus erros e as coisas menos boas que acontecem, mas de estares lá e às vezes só uma palavra faz a diferença, às vezes só o ouvir, às vezes as gargalhadas e as coisas parvas que nós dizemos, As nossas parvoíces. que é mesmo, e tipo, agradeço-te imenso por Ninguém teres sabe. partilhado a tua história e que eu acho super inspirador e super, tipo, eu tiro o meu boné e tipo assim, uau, brutal mesmo, aquela mulher é furacão, meu. Portanto, the sky is the limit and we have everything in our hands. Nós podemos atingir tudo aquilo que nós quisermos. Tudo, tudo. Nada é impossível na vida. Mesmo. Nada. Olha, um Beijinho beijinho grande. muito Obrigada por me grande. convidar a estar aqui. Tem o resto de bom dia. Bom dia, boa tarde. Agora está lá. Não sei Sim, que horas são aí. aqui já são, estou no Qatar, são 6h21, aí são menos Aqui 2 são horas, 4h30. são 4h21. Yeah. Portanto, é isso, olha. Olha, e já agora, estou sempre a dizer que está sempre a chover. O tempo é fantástico em Londres. Isto é só uma à parte, está bem?
Porque as Isto é- pessoas em Portugal dizem Isto, isto sempre. é, isto, "Ai, vá, isto é tempo, agora, porque pronto, chega Não. daqui um. Não, daqui a 2 horas está a estou a brincar. Não, no inverno Pode é terrível, às acontecer. 3 da tarde. Também pode acontecer, não, mas às 3 da tarde no inverno é terrível, já está escuro. É horrível. Yeah. Mas no verão é fantástico. Está de dia até às 9 da noite. Olha, vamos Incrível. deixar as pessoas com super esperança e a mensagem é mesmo, vão atrás do que vocês querem atingir. Sempre. Acreditem, vão atrás e façam acontecer porque o universo conspira a vosso favor. E é isto, nós vemos no próximo episódio. Um beijinho muito grande, até muito em Beijinho, breve, obrigada. Sandra. Espero que a gente nos veja Até. muito em breve. Beijoquinha. E é também. isso. Já fiz ali Beijinho. um quartinho à espera. Beijo. Ok, beijinho.